Bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa de debate e comentário sobre política e economia, com Paulo Pereira e Joaquim Jorge. Obrigado, Joaquim Jorge, por estar aqui mais uma vez connosco. É um prazer. Hoje vamos começar aqui por estas movimentações e alguma polémica e algum suspense sobre Rui Rio, o que é que ele será no futuro no PSD ou na vida política do país. O que é que tem visto sobre isso e o que é que pensa de Rui Rio também? Eu penso bem do Rui Rio. Agora, o que eu acho piada é determinadas pessoas fazerem movimentos. Quem faz movimentos até deita as mãos na cabeça. Porque este movimento, o que é que já fez? Qual movimento? O movimento da agenda de Portugal. Estavam lá várias pessoas a falar. Eu não sei exatamente o que se passou, eu sei que houve qualquer coisa, mas como já agora, o movimento existe porque se diz que vai-se fazer, ou o movimento existe para levar, tem por fim levar alguém ao poder, então o melhor é fazer um partido político, não é? Os partidos políticos em democracia são a alma mater da democracia, que é a ascensão ao poder. Eu acho imensa piada esta gente da política. Desculpe, mas tenho que o dizer. Não, eu acho imensa piada. Pessoas estão dentro de um partido, mas como não têm lá lugar ou o mandam, procuram falar pela sociedade civil, pela alternativa, por não sei o que, não sei o que mais, para ascenderem ao poder. Não é? Verdadeiros movimentos que não têm a priori intenções de poder, não são falados, não são, ou falados são, mas ignoram-nos ou fazem de conta. O que eu acho é que o Rui Rio, e muito bem, está a utilizar a comunicação social para ser um trampolim para ascender a líder do PSD. Tem todo o direito. Agora, não leva mal uma pessoa que está dentro de um partido. Não leva mal uma pessoa que está dentro de um partido. Tem que se cingir ao que se faz dentro do partido, que é... Ou então sai, não é? Não, ou então sai. Eu discuto isso do partido, com os militantes. Porque o problema de um partido é que um partido fala sempre para os seus militantes e para quem vota nele. Mas quando não dá jeito, fala-se na sociedade civil, independentes, percebe? Faz uma dualidade. Completamente. Há aqui algo que me irrita muito, que é, às vezes, é muito agradável ser de um partido. Mas, por vezes, o mais agradável e o melhor é estar contra o próprio partido. E eu estou convencido de que, até pela idade do Rui Rio e pela calendarização política que temos aí, que ele estará mais a pensar numa candidatura à presidência da República do que propriamente numa candidatura, numa campanha para líder de PSD. Aliás, neste programa que já falamos, é que uma das razões que o PSD pode ir mesmo ao ar é por dentro. Quem faz melhor oposição ao PSD é o próprio PSD. Sim, são pessoas do PSD. E, portanto, poderíamos ter um líder do PSD diferente de um líder do PSD que é primeiro-ministro. Agora, o problema é que o poder é um bálsamo e os portugueses, que são uns adorados pelo poder e pela presunção e pelas benesses, ninguém vai tirar de lá o Passos Coelho. É isso que eu digo. Eu acho que mas atenção, pode acontecer uma coisa extraordinária, que é o PSD, quando for a eleições, ter um novo líder que é o Rui Rio, e pode ganhar, porque no fundo faz completamente oposição a quem lá esteve dentro do próprio partido, já viu? Mas está a falar das próximas legislativas, mas entretanto temos as europeias daqui a 6 meses. Mais uma derrota brutal do PSD. Porque o problema é que os portugueses deixaram de votar especificamente naquilo, mas é sempre a chamar a atenção do que está mal. Porque o problema disto... Não tem havido sondagens ultimamente, não me tenho percebido. O PS continua na frente. Nos 36, 37... E o PSD vai subindo, mas não sai dos 20, 25, menos até. A questão é que eu acho que o PSD... O problema deste país é que, no tempo do Salazar, as pessoas falavam e iam presas. Ou tinham medo de falar. Agora, o telefone toca, fala-se imenso, mas não se age. Não ouvem. Não é? Alguém ouve os sinais das pessoas. Não, a Troika até é o FMI que diz que é preciso mais tempo. Isto vem desde o Cavaco, não sei se antes, mas pelo menos dentro do Cavaco há esta ideia de que os governos têm que ser rígidos, não podem mudar de linha. É. E, portanto, isso já vem um bocado daí. O Guterres era a pessoa mais flexível, depois também tivemos o governo de Durão Barroso e logo a seguir Santana Lopes um pouco
um pouco mais, vamos dizer, mais humanos, mas esta ideia de que o Primeiro-Ministro e o Governo têm que ser muito rígidos e inflexíveis... Mas repare que aqui no Rui Rio aparecem duas pessoas, que é o Pedro Nunes e o António Tavares, que não são, pelo menos, que eu me recordo, que estivessem na primeira linha de um apoio ao Rui Moreira. E no contra o Pedro Passos Coelho. Repare que os grandes militantes que estiveram sempre com o Rui Rio, que é o caso do Veiga e outros, o Valente Oliveira, estão calados porque têm medo de ser expulsos. Depois desse processo se executar, que eu ainda não vi nada, portanto vai ficar tudo em águas de bacalhau. Quem veio embora é o pequeno militante, não é o grande militante. E, portanto, isto vai... Porque o pequeno militante automaticamente já não pôde concorrer nestas eleições. Não sei se sabe, que foram agora no fim de novembro. Eleições internas. Claro, não puderam, porque automaticamente uma pessoa que apoiou outra, aquilo que falámos, deixa de ser militante. E também quem não paga cotas à X-Tempo. Portanto, como vê, isto é muito interessante. A gente está dentro de um partido, se der jeito. Isto eu faço uma crítica. Em vez de... que devem formar outros partidos, o Pacheco Pereira, Rui Rio... Não, eu não concordo com isso. Eu acho que os militantes dentro de um partido que não tenham cargos diretivos devem ser livres de criticar. Mas quem é que está a pôr isso em causa? O problema não é esse. Agora, organizarem-se em fações já vai... Desculpe, no PS há o direito de tendência. No PSD não há. Mas o PSD há o direito da pulverização, que é bem pior. Desculpe. Sim, mas é um pouco... O PSD, o maior inimigo sempre do PSD foi o próprio PSD. Mas há aqui uma coisa muito interessante, com este aparecimento do Rui Rio, é a nova derrota de Menezes. Não sei. Claro que é. Então, são duas pessoas que têm um trajeto que seguiram como... um pouco paralelo. Muito parecido com as linhas de um comboio, de uma linha férrea, em que raramente se cruzaram só por protocolo. Não, desculpa, é uma nova derrota de Menezes. O Menezes já foi líder do PSD e, portanto, o Rui Rio nunca foi. Está bem, mas o Menezes apoia o Pedro Passos Coelho e o Menezes não deve ficar muito contente o Rui Rio ser ou candidatar-se, não é? Eu ainda estou na minha dúvida, mas vamos avançar para o segundo tema. Eu não estou a dizer que ele vai avançar. Eu estou a dizer é que se cria um ELA que é vácuo, percebe? Que reuniões é que houve? O que é que se passou? Então não há muito mais gente a lutar pela democracia, a fazer... As alternativas, não é? Claro, por amor de Deus, não é? Segundo tema, esta semana apareceu aqui, para mim uma manobra de distração de que a Troika quer impor, não se percebe bem como, cortes nos salários no setor privado. O que não se percebe como é que pode haver uma imposição de cortes de salários nas mas também a Troika devia ter dito que quando foi do BPN, agora do BANIF e das fundações e de algumas PPPs público-privadas, quem deveria era pagar o privado e não o público. A questão é esta. O país está com problemas. Tivemos governantes não competentes, irresponsáveis, para não dizer outra coisa, estou aqui na televisão, para ser educado. Portanto, o país está mal. Se está mal por todo. Não vamos agora deitar culpas, porque todos têm culpa. Quem menos culpa tem é quem trabalha por conta do outrem. Certo? Sim, portanto, o que é que devemos... é dos dirigentes então, políticos. nós tínhamos falado aqui que em vez desta salgalhada toda de aumentos de IRS, de décimos, não sei o quê, se cortássemos um salário a todos os funcionários portugueses, um ganha 2.000, corta 2.000. Se ganha 500, corta 1. Mantinha-se um subsídio e era muito mais justo e equitativo. E depois, se fosse preciso mais alguma coisa, não. Andou-se para aqui com esta barafunda, esta atrapalhada toda, tira, dá, não sei... Mas isso foi feito mais ou menos assim em 2011. Foi tirado meio... 30%. Meio do subsídio de Natal. Acho que foi metade. Metade do subsídio de Natal acima de um determinado valor. Portanto, na prática dava os tais 30%. Sim. E resolveu-se mais ou menos a situação. E depois tivemos o que eu costumo chamar do ataque de gasparismo histérico. Gasparismo ao funcionalismo passivo, publiquíssimo. Mas houve um aumento, mas em simultâneo houve um aumento de IVA. E repare, ainda por cima continuamos a ter aumentos do preço da eletricidade, que é uma coisa fantástica. Como é que é possível num país que está em recessão há 3 anos, onde há uma descida dos salários médios da ordem dos 14%, 15%, haver uma aceitação de que há aumento não se esqueça que os funcionários públicos o ano passado, não este ano, não receberam um subsídio de férias e de Natal. É preciso que se diga aqui às pessoas. Naqueles 30% diretos que se cortou no subsídio de Natal, acima de 1.500 euros,
e depois 5 a 6% em média. Para o ano, um funcionário público, para as pessoas saberem, tem um corte salarial de 12% de direitos. Eu vou repetir, 12% de direitos. E o privado não tem. Fala-se aqui no privado e no público. Mas o privado já teve. Se verificar o salário médio no setor privado, o salário médio no setor privado também já caiu. Porque os funcionários públicos, a maioria está a cair de morto e velhos e estão no topo da carreira, têm que ganhar mais, é honesto, não é? Mas o setor privado não está melhor que o setor público. Isso não é correto. Estão os dois mal. Não, nenhum está. Mas quem está a cortar a mais... Agora, eu acho que esta ideia que se lançou esta semana foi um pouco para desviar as atenções daquela operação financeira que foi a troca de dívida, onde, penso que foi feito na quarta-feira, onde se tivesse tomado atenção, foi na terça, tomado atenção, a comunicação social escusou-se a divulgar a taxa de juro que foi feita à troca. Houve uma combinação, porque não podia ser de outra maneira. E passou-se para mais tarde, não é? Exatamente. Não se podia até agora. Mas o que é engraçado é esta autocensura, só se pode interpretar dessa maneira, da comunicação social, ao não revelar ostensivamente, no dia da operação e no dia seguinte, qual foi a taxa de juros. Apesar de estar completamente às claras no site do Instituto de Gestão da Dívida Pública. E, portanto, não podemos dizer que foi o Governo ou a Administração Pública, a mando do Governo, que ocultou, mas a própria comunicação social, por algum motivo, não revelou isso. Para a maioria dos portugueses. Mas a operação tem custos elevados. Foi trocada a dívida que estava a ser paga a juros à volta dos 3,5% para a dívida a pagar 4,7%. Mas ganhou-se tempo. Ganhou-se tempo, quanto mais tempo para o próximo governo. Exatamente. Pode não ser do repara PSD. Que uma das grandes críticas... Vê como se tentou tirar 2014, 2015, porque é ano de eleições. Exato. Mas repare que uma das grandes críticas deste governo, quer na campanha eleitoral, quer durante estes 2 anos e meio praticamente do governo, é o facto de o governo Sócrates ter feito as PPPs e as PPPs terem passado parte dos custos para 2 anos depois do... Sim. E neste momento tivemos uma operação que é uma PPP encapotada, que é passar a dívida que caía em 2014 e 2015, anos de eleições, quer europeias, quer legislativas, para depois das eleições. E, portanto, isto passou um pouco, não sei, eu apercebi-me disso, não sei se os portugueses em geral se aperceberam que isto é uma operação que traz riscos elevados, porque pode induzir o mercado, na verdade, a pensar que a partir de agora nós não conseguimos baixar os juros abaixo destes 4,7%, o que torna inviável qualquer saída da situação nos próximos tempos. Um outro assunto que também veio nesta área financeira parece que os bancos se queixam que têm prejuízos e custos altos e voltaram à carga com a taxa de multibanco. Mas não podem, porque a legislação não permite, graças a Deus. Tem que ser alterada e tem que ser votada. Os bancos estão fartos de ter lucros. Como não podem ter lucros, querem taxar o multibanco. Já não conseguiram da última vez. Repara, a taxa multibanco, eu estive aqui a ler, só de nós irmos ao multibanco, poupa milhões, 500 milhões de euros, mais ou menos. Veja bem. Com certeza. Pois, em dinheiro, 300 milhões de euros. Pelo facto de eu fazer uma operação que pode ser feita por um empregado. Não é? Exato. Assim como as gasolineiras, pronto, não interessa. Eu agora vou pagar para ver qual é o meu saldo. Era o que faltava. No dia em que fizer isso, tiro o meu dinheiro do banco. Os bancos estão fartos de ganhar dinheiro, a gente faz uma transferência, demora 48 horas, tem um cheque que fica ali com o dinheiro. Os particulares, mas perderam dinheiro com operações especulativas que claro, fizeram. Quero lá saber dos bancos. São dos que mais dinheiro ganham. Eles no total não ganham. Os bancos continuam a taxar uma conta, coitado, de um miserável que não tem mais de média de 150 euros, que pode ter, alguém tem alguma coisa a ver com isso. E taxam a média de estar baixa, percebe? Os bancos fazem o que querem, lhes apetece, não é? Eu sou contra isso, não é? Sim, posso ir à net. Porque é como diz, os bancos têm grandes poupanças de custos, quanto mais eletrónica for, que é pela internet, que é com os cartões,
por amor de Portanto, Deus. é completamente Os bancos têm absurdo uns juizinhos que estão fartos de ter lucros e são um mau exemplo para Portugal. Se não fosse o governo português, os bancos tinham falido todos. O Estado português ajudou os bancos e os bancos agora têm que ajudar as pessoas. Exatamente. Se não ajudar, devem ser nacionalizados. Essa é a minha opinião, desculpe lá. Concordo completamente. Muito obrigado. Concordo em absoluto, até porque... E isso é muito pouco... isso digamos, isto está subentendido. E os portugueses sabem disso, mas portanto, os gestores bancários muitas vezes esquecem-se, vêm para a televisão falar como se não tivessem sido salvos por duas vezes, não por uma vez, por duas vezes, o Estado português, e que tem uma dívida ao Estado, ou seja, a todos os cidadãos portugueses. E esquecem-se disso. Por acaso eu acho que a televisão... Sabe uma coisa? A televisão pública devia de ouvir um fulano que está à frente de um banco. Isto é um conselho que dou. E ouvir um cliente do banco. Mas, repare, certo ou não? Sabe qual é que eu gosto mais dos comentários da televisão ultimamente? É da população. O que acharam do primeiro... Mas tem reparado que os gestores bancários têm-se arvorado em ter opiniões políticas fortes, quando isso era uma espécie de tabu. O Fernando Ulrich está calado, mas sim, é verdade. Quando isso era uma espécie de tabu, e bem que claro, os bancos... Era uma espécie de juízes. É verdade, que não tinham... Eram neutros. É verdade. E agora passaram-se... Mas repare, já reparou que, por exemplo, na Islândia, salvo erro, houve um referendo para haver um ordenado máximo. Não foi na Islândia. Foi na Suíça. Sim, máximo. Mas foi chumbado, mas é uma ideia boa. Sim, mas se calhar para a próxima pode passar, porque pode haver referendos sobre o mesmo tema de 5 em 5 ou 6 em 6 anos. A gente tem a mania que pode ganhar o que quer e os outros são os miseráveis. Aliás, às vezes lido com pessoas fascisantes, em que me mete imensa confusão, por exemplo, o que está hoje, aquilo que nós falamos aqui. Um funcionário privado ou público paga 3 vezes mais impostos que empresas. Há empresas, há longos anos, que só davam prejuízo, abriam aqui, para acolá, compravam carros, apresentavam despesas, continuavam a apresentar prejuízos e continuavam a funcionar. Isto é um forrobodó, é uma brincadeira. Mas as empresas pagam impostos mesmo que não tenham muito lucros. Menos, sim, agora, mas não pagavam. Pagam IVA, pagam mas não pagam tanto que vem lá explicado nas estatísticas. Tanto, mas também não podemos nem exagerar de um lado nem do outro. Sim. Eu percebo, você é empresário, eu não sou. Claro. É melhor ter uma empresa a funcionar que não tenha IRC, mas que paga ordenados, do que ter uma empresa fechada e pessoas no desemprego. Sim, isso também é verdade. Temos que agora, saltando aqui de país... Mas tem muito mais regalias que os outros. Não posso ter um carro. Eu não posso meter um carro como despesa para ir trabalhar. Hoje em dia... E deveria poder meter. Desculpe lá. Não, claro que sim, vou trabalhar, não moro aqui ao lado. Mas eu concordo que, e já existe, desde há uns 3 anos para cá, que as despesas com deslocações em carros, digamos, ligeiros das empresas são tributados em 30%. Sim, mas portanto, mesmo assim... São agora, não eram. Há 2-3 anos. Era. Há 3 anos, pessoal. Sim. Portanto, a situação agora é equilibrada e você vê que há uma quebra grande de compra de carros por parte das empresas, precisamente porque esse benefício que havia... Olha, este mês aumentou 20 e tal por cento. Mas é particular, mas as empresas... Não pode ser os leasing, as casas de rent-car que compraram muito e aumentam o nível. Também, há, digamos, se calhar houve uma concentração de compras nestes meses finais... Para ter um bom preço, não é? Exatamente. Portanto, não sabemos exatamente... Só até comparar, porque eu acho que era importante meses... haver carros recentes e o Governo não se esquecer de dar incentivos fiscais para o abate dos carros, claro. Porque eu cada vez vejo mais carros parados. Quem deve estar a ganhar imenso dinheiro ou a ter prejuízo são as seguradoras, que nós temos aquele seguro de qualquer coisa que tenha e buscar o carro, porque vejo montes de carros parados pelo caminho. Sim, o parque automóvel está muito claro. Envelhecido, traz problemas de segurança. Não é preciso comprar carros de grande cilindrada, mas bons utilitários, com boa luz, tudo, não é? Isso acaba por ter... Mas neste momento a situação económica é que é. Mas o incentivo ao abate dos carros, digamos, se calhar não tão exagerado como foi há uns anos atrás, mas para os carros com pelo menos 20 anos deveria-se ter mantido, porque vale a pena 10, 15 anos. Esses carros deviam sair do mercado. Claro. Um tema aqui que o Joaquim Jorge achou interessante também foi esta coligação entre a CDU, que ganhou, portanto, o partido mais votado na Alemanha. Não, é para chamar a atenção. E repare,
foram 2 meses para chegar a acordo. Portanto, Claro. as negociações na Alemanha são... Não se brinca. E não se põe à frente de fazer as coisas com cuidado, aquela pressa de ter um governo de qualquer maneira. Nas câmaras municipais, que fizeram tudo e mais alguma coisa sem consultar as pessoas. E, portanto, mas este acordo demorou tempo, mas mesmo assim, no partido, no SPD, que é o partido menos a seguir, portanto, vai estar em minoria no governo, vai ter que haver um referendo interno digamos, a ratificar ou não este acordo. Pois, claro, vai consultar os perto de 500 mil militantes sobre o acordo que foi feito, mas não promulgado. Exatamente, está em suspenso. Claro, para ouvir as pessoas se querem ficar com a CDU Aqui, da senhora Merkel ou não. Porque se fosse em Portugal, primeiro dizia-se e depois já não se conseguia tirar. Pois, é tudo ao contrário. E, portanto, isso mostra que isto é que é democracia. Isso é democracia. E o SPD política. conseguiu aumentar o salário mínimo e fazer uma coisa verdadeiramente espetacular, que foi a idade da reforma é aos 67, mas passa para os 63 se tiver 45 anos de desconto. O que eu acho isso verdadeiramente espetacular. Portanto, é isto a democracia. Aqui em Portugal, as câmaras coligam com este, com aquele, não perguntam nada às pessoas, a Câmara está em bancarrota, não ouvem ninguém, nem dizem nada. Eu não era isso que fazia. Está a ver? Eu não era isso que fazia. Mas pronto. Sabe o que é que eu acho? Nós temos que começar a pensar em mudar a maneira de fazer política, é concorrendo, não é quem lá está e quem está com o pé dentro ou de fora, é pessoas da verdadeira sociedade civil. E então, este último tema, ou penúltimo tema, reforma do sistema político, é uma coisa que falámos há 20 e tal anos, e nesta reforma do Estado, já várias personalidades de peso, como Adriano Moreira, Freitas do Amaral, Mário Soares, etc., falaram, a Silva Peneda, que é muito estranho que nesta proposta do Governo não se fale em reforma do sistema político. Como é que é possível reformar o Estado sem reformar o sistema político? Mas eu queria falar era da vida pública, porque a vida pública tem que haver exemplos e tem que haver pessoas que tenham caráter, honestidade, o compromisso, honrar o compromisso e fazer uma coisa que é muito importante, separar os interesses da política. Isto é uma frase que diz tudo, não ser advogado e depois estar no governo ou vice-versa, os negócios, percebe? Separar, dizer não, saber que por vezes tem que se demitir e ir embora. Eu não vejo nada disso. O que eu vejo na política é que cada vez mais eu acho que a política tem que ser feita por pessoas honestas. Mas como é que se chega lá? Mas como é que chegamos lá? Como é que chegamos como é que escolhemos Olha, a primeira coisa que é preciso fazer, que eu não ouço ninguém dizer, é preciso haver um Senado de pessoa, um Conselho Geral de pessoas, um Senado, eu gosto mais da palavra Senado, com ar senatorial, independentes, em que quando houvesse benesses para os políticos ou gestores, fosse feito por essa entidade. Repare, é lamentável um deputado aumentar-se ele próprio e dizer que a idade da reforma é 12 anos, é 15, é 12, percebe? Acho abjeto, acho uma falta de respeito. As leis deviam simplesmente dizer que os políticos não podiam ter qualquer privilégio em relação... Os políticos, outros, não podia haver privilégios de ninguém em relação a ninguém. Era mais simples dizer isso. Pois é, mas percebe. Por exemplo, o Estado não ser dominado, enxameado pela política. Repare quem é que partilha o Estado. É sempre os partidos políticos, mas falam sempre. E o problema é que cada vez menos gente gosta de política. Veja bem. Compramos os jornais, só falam de políticos, não falam da sociedade civil. Ignoram. Não será que não haverá em Portugal um partido da sociedade civil que seja para aí 50%? Em determinados trâmites? Nisto que estamos a dizer, a maioria está de acordo. Não haver benesses para os políticos. Haver... Mas como é que se implementa? Pois, porque o problema é que há uma massa humana que não quer os partidos, é democrata. Mas não está organizada. Pois, mas isso não é fácil. Pois não, eu sei que não é porque fácil. É uma amálgama de pessoas que têm duas ou três itens iguais. Mas tem muitas divergências. Não se importa que eu fale aqui do clube numa coisa. Por exemplo, as pessoas às vezes perguntam, eu sou de um partido, posso estar aqui? Claro que sim. Quer dizer, as pessoas não se rebêem nos partidos, bem para o clube dos pensadores. Mas depois, de repente, nas eleições, abandonam o clube e não querem saber. Está a ver? Isso faz-me rir. Parece que o clube é uma amante que lhes dá jeito de dizer que se tem. Repara, mas é esse o problema que teve. Você, quando tentou formar um partido, sabe o que eu estou a dizer. Sim, é muito difícil. Repara, o Rui Rio não fez nada. Que reuniões fez? Tem um eco na imprensa enorme. Repare que Tem mais eco por ter sido primeiro-ministro. Perdão. Presidente da Câmara.
Nada fez o quê? Umas reuniões, uns debates. Opa, eu faço debates. Repare que o Rui Moreira, a candidatura de Rui Moreira é vencedora, mas ele põe-se claramente fora da questão de partidos. Ele põe-se como uma personalidade individual. E fez ele avança. Foi muito inteligente nisso. Exato, não é? porque o CDS sequer vens. Porque e aí foi muito inteligente porque precisou das proposituras. Desculpe, deixa eu interromper. Ele foi apoiado pelo CDS, mas concorreu como independente e teve que ter as 4.000 assinaturas, claro. Ou 3.000 e tal. Para acabar, aqui alguma referência de desporto, futebol internacional e nacional? O desporto é que, finalmente, o Porto tem que olhar para cima, quer dizer, perdeu a hegemonia, perdeu. Portanto, eu acho que o Porto tem um problema que é aquilo a que eu chamo a política dos serviços mínimos, que é, com um mínimo de dinheiro, consegue ser sempre campeão. O problema é que os esportistas estão mal habituados e gostam de ir longe na Liga dos Campeões, mas não têm. E, portanto, o Pinto da Costa tem que dar aqui a volta. Parece que está a dar. Vem o Quaresma, já vai contratar o Anderson do Manchester United, que não tem jogado. Penso que faz bem, mas agora só para o Campeonato Nacional. Claro. Para o outro, nem sequer vai à Liga Europa, eu acho. Agora, em relação lá fora, eu continuo a gostar do Chelsea, que está de vento em popa. Gosto do Real Madrid, mas gosto muito mais do Mourinho que do Ancelotti, mas pronto. E acho que o Cristiano Ronaldo... Agora, parece que há uma vergonha enorme... Quando é que é a atribuição do prémio da FIFA? Em janeiro. Mas são escolhidos agora os 3 primeiros. Os finalistas. O que eu acho interessante é a pressão do Platini, que dá-se ao luxo de inventar coisas. Quer dizer, é contra as novas tecnologias, veja bem. E agora quer incrementar já para este Mundial... Por acaso até uma ideia que eu aceito, que é uma pessoa, quando é castigada a um jogador, é expulso. Costuma apanhar um jogo. Mas poderia ser expulso entre 10 a 15 minutos e depois voltar a jogar. Não como no basquete, não é? Sim, mas porquê é que não pode usar o olho de Falcão na baliza para ver se é golo ou não? O offside? São coisas... O chip na bola. Coisas incompreensíveis. E agora fez outra coisa, como a França pode ser prejudicada, e para as pessoas perceber que não vou falar em pormenores, a França pode ser prejudicada porque no ranking está mal classificada no sorteio. Então vão alterar o sorteio, não é pelo ranking, que é para a França não poder apanhar. Exatamente. Isto é brincar connosco, quer dizer. É uma vergonha. Por hoje é tudo, até para a próxima semana.